Thank you, Alicia. I'm very Muito obrigada, Alessia. Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. A ideia inicial era fazer um webinar em forma de entrevista com a colega Patrícia Moselli, mas por questões de força maior de imprevisto, ela não pôde estar aqui, não chegou. Então, eu vou começar a minha apresentação e vou me entrevistar sozinha. Vou falar sobre todos os elementos que caracterizam a beleza e a história da análise bioenergética. Então, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luísa Frechette, eu venho de Montreal, Canadá, pertenço ao Instituto de Análise Bioenergética desde 1976, portanto, sou bastante sênior neste âmbito, e não recolhi toda a história da análise bioenergética com a minha experiência, mas certamente dei minha boa contribuição para o desenvolvimento da análise bioenergética desde 1976. Eu pratico essa terapia desde 1980. Também faço parte do corpo docente do IBA e também tive a oportunidade e a honra de ser formadora, trainer em vários países do mundo, como Espanha, Bélgica, Espanha, Portugal, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e até na Rússia. Portanto, para mim é uma honra e um privilégio poder ensinar análise bioenergética em para tantas gerações de terapeutas em vários países. Portanto, vamos começar o nosso webinar de hoje. Eu vou mostrar aqui uma apresentação, vou compartilhar a minha apresentação com vocês e essas slides me ajudarão a evidenciar e salientar os aspectos mais interessantes da minha apresentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar das raízes da análise bioenergética. Vou apresentar aqui o meu PowerPoint, vou compartilhar meu ecrã com vocês. Um minutinho, aqui está. Então, as raízes, as bases da bioenergética fundam-se na pessoa de Freud e evoluíram até Reich e depois Lowen. Vamos começar por Freud. Como todos sabem, o termo, a palavra análise bioenergética inclui a palavra análise e é algo muito importante porque muita da compreensão do trabalho que fazemos baseia-se justamente na psicoanálise e também no trabalho com o corpo, então com a dimensão somática. Tudo iniciou com Sigmund Freud e, como sabemos, Freud não posso dizer que tenha descoberto, mas ele foi o primeiro a falar sobre o inconsciente e da importância da libido. Ele desenvolveu a teoria das pulsões, do impulso e também a perspectiva evolutiva psicossexual. Falou sobre a fase oral, a fase anal e a fase edípica. Portanto, ele foi o pioneiro em nos ajudar a compreender o quão rica é a nossa dimensão inconsciente. Então, para conseguir ajudar seus pacientes a acessar o inconsciente, ele utilizou um trabalho com a análise das pré-associações dos sons, a transferência, o transfer e assim por diante. E trabalhando com seus pacientes, ele encontrava mecanismos de defesa que os pacientes mostravam justamente para lutar contra o próprio mundo inconsciente que não permitia chegar até a mente consciente. Freud
procurava, portanto, analisar esses mecanismos de defesa assim que iam saindo, emergindo. E o seu objetivo na terapia era o de trazer o material inconsciente para a consciência, de forma que aqueles conflitos interiores pudessem estar mais disponíveis para a mente consciente, e no momento em que as pessoas chegavam à consciência, esses conflitos iam se dissolvendo. Portanto, temos as raízes que se baseiam justamente no trabalho da psicoanálise de Freud. De Freud, passaremos para Reich. Ele realmente foi uma das figuras mais importantes, mais inspiradoras que caracterizam o trabalho com o corpo. De fato, foi um dos pioneiros, um dos primeiros psicoanalistas que prestou atenção ao corpo, à expressão somática, à postura, a como as pessoas falam através dos próprios gestos, das expressões faciais, e em como o corpo podia refletir o que acontecia a nível psíquico no paciente. É por isso, Lacan formulou o princípio, um princípio muito importante, o princípio da identidade funcional. Isto significa que as tensões, no corpo e as diferentes posturas, a atitude, a organização somática, tudo isso era o reflexo dos conflitos do mundo interior do paciente, da pessoa. É por isso que ele prestou tanta atenção ao corpo e em como o corpo fala, assim como aos conteúdos verbais, aquilo que o paciente conta, aquilo que o paciente diz. Um de seus trabalhos mais importantes chama-se Análise dos Caracteres. Um aspecto interessante que ele salientou estava ligado ao fato de que as várias defesas psicológicas e também a organização do corpo eram uma constelação de uma organização complexa que ele chamou a estrutura do caráter. Portanto, não só Reich procurava analisar os mecanismos de defesa de um sujeito, mas também procurava compreender como os vários mecanismos de defesa eram utilizados por este sujeito e qual é a linguagem corporal que ele atuava e que era, portanto, o reflexo daqueles mecanismos de defesa. Portanto, como tudo isso representava a forma de ser da pessoa, como esta pessoa era organizada, como se defendia, como se sentia ameaçada na própria vida ao longo do seu crescimento. Então, a teoria da análise caracterial é importantíssima, tem uma relevância fundamental. Então, vamos ver aqui na slide. Este diagrama que está aqui nesta slide, Hayek descreve os impulsos primários. Quando nascemos, quando somos bebês, quando nascemos, somos organismos abertos, não temos nenhum tipo de defesa, a não ser que algo grave tenha acontecido na criança durante a sua vida intrauterina, mas quando a criança nasce, ela está aberta àquele mundo. Então, os impulsos viajam, circulam de forma muito livre do centro do corpo deste recém-nascido até a expressão que pode se manifestar através do choro, do sorriso, dos movimentos, da ação. E o corpo ainda não tem, digamos, uma couraça, uma barreira, não tem ainda defesas.
Com o crescimento, devido às várias respostas, recebidas pelo ambiente, a criança, o neném, desenvolve seus reflexos. Esses reflexos de, reprimir, suprimir, reprimir. Então, alguns destes impulsos vitais que provêm do centro são reprimidos, e uma criança, um recém-nascido, pode, portanto, eh, ficar contraído pela raiva ou sentir a contração a nível da garganta, então, para sufocar o choro, o grito, e o corpo, desta forma, constrói uma barreira, como um muro de tensão entre o centro e a expressão externa. O que deriva disto? Desta forma, a expressão pode ser diminuída ou pode se desenvolver uma dimensão nevrótica, porque uma parte da energia dirige-se para dentro, contra o self, contra o si. E o que emerge é o que todos nós vemos, é o nosso self social, o nosso eu social, que pode ser caracterizado em um nível profundo por emoções, experiências que muitas vezes ficam reprimidas dentro de nós e muitas vezes podem emergir durante a terapia, através de uma conexão com amigos, parentes, em pessoas queridas. Então, são experiências profundas que podem chegar, digamos, até a superfície quando há confiança. Raika começou, portanto, a prestar atenção a esses aspectos somáticos dos pacientes. Ele estava sentado na frente do paciente, observava a linguagem corporal do paciente, suas atitudes, seus movimentos, e com o tempo ele desenvolveu muito mais interesse em relação à energia. Então, desenvolveu aquilo que depois foi chamado organoterapia, a terapia orgânica. O que significa? Significa que há vários anéis de tensão no corpo que uma pessoa pode tentar reter, suprimir, limitando, portanto, expressões relevantes. Temos o anel ocular, na região dos olhos, o anel oral, da tensão, da voz, o anel cervical, torácico, o diafragmático, abdominal e o pélvico. Reich convidava, então, seus pacientes a deitarem para que pudessem se relaxar, relaxar esses anéis de tensão, e assim podia trabalhar, digamos, segmento por segmento, começando pelos olhos e descendo aos poucos para a boca, o maxilar, a garganta, e descendo cada vez mais até chegar ao anel de tensão no nível pélvico. Raika considerava que, se tivesse conseguido dissolver esses anéis de tensão, o paciente poderia se abandonar aquilo que ele definia reflexo orgástico. Não estamos falando de orgasmo, mas de movimento total, como se fosse uma cobra, um movimento dessa cobra livre, como um ser humano, no momento em que essas tensões são liberadas, soltas, alcançam esse reflexo orgástico de forma totalizante. Até isso significa que a energia consegue fluir de forma totalmente livre. Esta era a sua ideia e o seu ideal, aquilo que ele queria alcançar. Então, a inspiração de Reich era esta, e desta forma, Raika queria ajudar seus pacientes a alcançarem aquela situação de total descarga sexual, uma descarga sexual completa, com uma experiência corporal total que permitia uma descarga, digamos, sexual.
E Reich considerava que se conseguisse ajudar seus pacientes a dissolver esses anéis de tensão, permitindo, portanto, a livre circulação da energia, não haveria tipos de energias que alimentavam esses mecanismos de defesa. Este claramente é um modelo idealístico de Reich. O objetivo dele neste seu trabalho com os pacientes, sobretudo, na fase final do seu trabalho, onde os pacientes falavam muito pouco e se deixavam relaxar, digamos, com essas experiências somáticas e tinham o objetivo, ajudar o paciente a alcançar aquilo que ele tinha definido, a potência orgástica, então essa descarga sexual completa. E isso significa compreender que ele não pensava apenas numa descarga em nível genital sexual, mas uma descarga que envolvesse o corpo inteiro, também o coração. E é interessante, falar sobre como Reich abordava, a sexualidade nessa sua ideia, qual era a sua abordagem, portanto, de forma atenta, precisa. Nos seus livros, nos seus artigos, fala-se dessa sensação de se soltar, de se deixar liberar uma sensação de amor, então uma sensação de descarregar, não só em nível genital, mas um relaxar-se e tentar enfrentar uma capacidade de prazer plena no encontro com uma outra pessoa. Então, esta é a contribuição de Reich, e é uma contribuição imensa que ele deu e que inspirou Lowen. Então, chegamos agora em Lowen, o fundador da análise bioenergética. Lowen foi estudante de Reich e também seu paciente. Lembro-me que durante uma oficina, um workshop, Lowen nos contava de como Reich fosse uma pessoa muito mental, muito controlada, bastante rígida, controlada, e que durante uma das sessões terapêuticas com Reich, de improviso, de repente, veio à tona esse choro, esse pranto profundo, involuntário, seguido, acompanhado por gritos, e aquele foi um momento central para Lowen, porque aí ele havia compreendido que seu corpo possuía um conhecimento tão profundo daquele mundo que ele desconhecia. E, portanto, Lowen daí desenvolve um interesse sobre como o corpo pode ajudar uma pessoa a acessar esses conflitos internos e poder atingir uma maior capacidade de autocompreensão, autoentendimento. E o que há de importante na contribuição de Alexander Lowen é o conceito da circulação de energia reichiana, porém o elemento fundamental da sua contribuição reside na ideia do enraizamento, o grounding. Esse grounding significa ser capazes de acessar aquela posição de estando deitados, de render-se ao reflexo orgástico. Estando em condição de vulnerabilidade, o sujeito tem que aprender a estar com os pés plantados no chão e sair do consultório terapêutico e enfrentar o mundo como um adulto. Então, o elemento do grounding, do enraizamento, fez com que Lowen pudesse
elevar aqueles, ou retirar aqueles anéis de tensão da posição deitada, por exemplo, no divã do analista ou no chão, e deixar-se levar até a posição de enraizamento, ficando em pé, de forma a comunicar, a permitir que a energia, a circulação dessa energia, pudesse fazer com que alcançasse também a área sexual. Mas não apenas isso, no rosto também, nos braços. E no rosto permitia essa expressão facial. Como vemos aqui nesse desenho, o fluxo da energia que está conectado também com o coração. Nós observamos esse fluxo entendido como um movimento expresso que chega a partir de um órgão tão querido, tão precioso para nós, que é o coração. E essa descoberta representa uma pedra de milha da análise, o grounding, precisamente. Além dessa sua contribuição, além de ele ter acrescentado o grounding como um elemento complementar e com inspiração na análise de caracteres de Iraj, ele conseguiu formular os tipos de caracteres aos quais voltaremos, mas antes eu quero completar a descrição de Lowen para explicar exatamente o objetivo da análise bioenergética, ou seja, a restaurar a própria vitalidade e a própria capacidade de expressão o mais pleno possível. Ou seja, como poder auxiliar uma pessoa para que ela se flexibilize, o impacto, das tensões no corpo, de forma que essa pessoa possa manifestar plenamente as próprias expressões para ser visto e daí poder ter uma expressão. Eu gostaria aqui de falar do contexto histórico da análise bioenergética e, assim, de suas origens e especialmente do Instituto de Análise Bioenergética, que é parte, sem dúvida, da história e também da beleza da bioenergética. Primeiramente, Lowen, enquanto desenvolvia sua abordagem baseada nos princípios formulados por Reich, ele descobriu aquilo que então se denominava, e aqui falamos de 1956, o Instituto de Análise Bioenergética, um instituto que havia sido fundado em Nova York com um de seus amigos e colegas, como John Peracos, que são os fundadores, portanto, do Instituto de Análise Bioenergética. John Pierrakos, a um determinado momento, desenvolveu um interesse para com uma dimensão algo mais espiritual. De fato, Pierrakos, ele estava interessado muito no chakra, e naquele tipo determinado de energia, e por isso ele seguiu por um caminho próprio, criando uma abordagem diferente que denominou Core Energetics. E durante algum tempo, Alexander Lowen e John Pierrakos trabalharam juntos, assistiam seus pacientes, desenvolveram a análise bioenergética e logo, como comentava, John Pierrakos foi por um caminho diferente. E Lowen permaneceu sendo o único em levar adiante e a desenvolver, expandindo a análise bioenergética. Ao desenvolver essa abordagem, e aqui estamos no final dos anos da década de 60, década de 70, enquanto desenvolvia essa abordagem, havia muitos outros
que também se desenvolviam como a Gestalt, a terapia gestáltica, e então entrou a fazer parte desses movimentos que desenvolviam formas terapêuticas. Portanto, chegavam pessoas da Europa que queriam trabalhar com ele, do Canadá, da América Latina, iam a Nova York, porque Nova York era o centro, o núcleo a partir do qual tudo foi desenvolvido. Lowe então começa a viajar e a fazer oficinas e workshops no mundo inteiro, e a esse ponto, então, a análise bioenergética transformou-se em um movimento mais internacional, porque incluía pessoas também externas à cidade de Nova York, externas aos Estados Unidos, e é por isso que, em 1976, o Instituto de Análise Bioenergética se transformou em Instituto Internacional de Análise Bioenergética, que ainda existe hoje e é a nossa casa, e nós podemos chamá-la casa. Portanto, fundado em 1976, apenas um ano antes, em 1975. Lowen havia publicado um livro denominado Bioenergética, que foi o livro no qual ele ilustrava sinteticamente os cinco tipos de caráter. Então, havia iniciado a escrever dos tipos caracteriais, já havia publicado um livro denominado O Traimento, A Traição do Corpo, falando da personalidade esquizoide, e a expressão corporal também, quanto à expressão da oralidade. Mas com bioenergética, ele descrevia esses 5 caracteres com, respectivamente, organização somática e funcionamento psíquico de cada um deles. E aqui tem uma representação, um desenho, uma arte que eu mesma elaborei, não é de Lowen. E aqui falo da estrutura caracterial e gosto muito de usar esses desenhos, essa arte que elaborei, e gostaria de lembrar a todos aqueles que não conhecem bem a análise bioenergética, que há hum, 5 estruturas caracteriais: a estrutura esquizoide, que está relacionada com temas de rejeição, principalmente aqueles recém-nascidos que haviam sido rejeitados. Logo, temos a estrutura oral para aquelas pessoas que vivenciaram experiências de abandono, não foram rejeitadas, porém não receberam bastante apoio, não foram muito cuidadas a nível emocional, feito pelos próprios pais, por uma série de razões, e logo desenvolveu também uma estrutura psicopática relacionada com aquilo que acontece em uma idade mais avançada, quando o recém-nascido cresce, se torna uma criança e é vítima do narcisismo dos pais, que querem que se torne o mais forte e o melhor do mundo, formando então uma estrutura psicopática narcisística. Logo chegamos ao masoquismo, que está relacionado com aquilo que acontece no desenvolvimento de uma criança, quando esta criança começa a ser mais assertiva com o próprio self, mas porém, reprimida quando os pais querem que a criança se comporte de uma determinada forma. E essa criança, então, aprende a se conformar às demandas dos pais. E esta é a estrutura somática que vemos no masoquismo. Logo chegamos à estrutura rígida, por essa estrutura que se desenvolve posteriormente, quando a criança entra na fase edípica, ou edipiana, e descobre a própria sexualidade
e, de repente, é rejeitado ou rejeitada com sentimentos, com a vergonha, ou é dito à criança que aquilo não é algo que deve ser feito, que é sujo. Portanto, há uma estrutura da qual Lowen não falava no livro Bioenergética, ou seja, aquela borderline. Posteriormente, ele vai publicar um livro sobre o narcisismo e vai incluir em continuidade dos problemas narcisísticos, a estrutura borderline. Mas nós, como terapeutas e treinadores em bioenergética, contribuímos ao aprofundamento do tema da estrutura borderline, que se tornou um tema, um argumento de interesse também da psicoanálise tradicional, contribuindo também devido à quantidade de pacientes que se apresentavam com uma estrutura borderline. Então, nós conseguimos descrever a estrutura borderline graças ao melhor entendimento obtido, ou seja, uma estrutura que de alguém que sofreu também abusos sexuais ou foi rejeitada e não foi capaz de desenvolver proteções para se defender. Agora eu vou fazer um pequeno intervalo da apresentação do PowerPoint, porque aqui queria proporcionar algumas palavras para a descrição dos caracteres. Isso é muito interessante e é por isso que quero contar algo sobre este aspecto. Quando comecei a minha formação em 1976, e aquele livro haveria sido publicado em 1975, então tínhamos esse texto novo no nosso grupo de formação e todos nós naquele então queríamos ter treinadores que conseguissem ler o nosso corpo para nos dizer algo sobre a nossa própria estrutura caracterial. Nós queríamos ser rotulados de uma certa forma e nos bloqueamos aí nesse rótulo que nos era dado. Mas não era só isso, nós tínhamos um determinado juízo ou conceito, ou desejo de uma estrutura de caráter que fosse específico, acreditando que a pobre estrutura esquizoide fosse a pior para nós, nós devíamos então sentir piedade daqueles que tinham sido tão prejudicados. Porém, por outro lado, a estrutura rígida era algo mais evoluído, e isso não é lógico que não é verdade, e eu quero ressaltar isso aqui. Nós podemos ter um esquizoide capaz de enfrentar a vida e que pode ser até menos resistente a um processo terapêutico, contrariamente à outra com estrutura rígida que está bloqueada, congelada nas suas defesas de rigidez. Portanto, não há uma estrutura que seja mais desejável do que a outra. Todos nós temos a nossa própria estrutura. Eu recebi um rótulo de estrutura masoquista que é até bastante certa no meu caso. Ah, mas eu gostaria de contar aqui um fato a vocês. Quando eu estava em processo de formação, Lowen estava no nosso grupo também, em 1976, era o meu segundo ano de treinamento. Muito ingenuamente, eu me dirigi a Lowen e lhe disse: se nós trabalhássemos de forma com afinco na nossa terapia, nós podemos mudar a nossa estrutura. Na minha cabeça, eu pensava em poder evoluir para outra estrutura que fosse melhor para mim, que era a estrutura rígida. E eu nunca esqueço de como Lowen olhou para mim. Na verdade, ele me disse: você vai ficar com a sua estrutura sempre. Você pode abrandar essa estrutura de forma para que se torne mais expressiva, mas não pode sair dela. E isso era algo que gostaria de compartilhar com vocês aqui. Posteriormente, então, com outras oficinas, workshops feitos com o Lowen, e depois deste episódio, eu ouvi Lowen, que nos dizia isso. Eu
o meu desejo era nunca ter escrevido ou descrito a estrutura de caráter, porque os terapeutas, na verdade, têm a tendência de dar etiquetas, rótulos aos próprios pacientes em uma determinada estrutura de caráter. E, na verdade, o que é necessário fazer não é tanto buscar e indicar ao próprio paciente qual categoria pertence. A coisa mais importante para todos é olhar para a pessoa que está diante de vocês e buscar tentar compreendê-la, entender qual a história única dessa pessoa. E da sua organização, é lógico, haverá características que ajudarão o terapeuta a perceber os tipos de problemas que estão ali a serem enfrentados. Porém, cada indivíduo é único, exatamente na maneira como desenvolveu si próprio para ser capazes de sobreviverem. E atualmente, quando nós ensinamos quais são as estruturas caracteriais, portanto, quando nós, como treinadores, formadores, falamos dessas estruturas, lembramos, devemos sempre nos lembrar de enfatizar que os tipos caracteriais são interessantes, mas são interessantes porque fazem com que entendamos, compreendamos quais problemas são centrais para o paciente. Portanto, se enfrentamos, nos deparamos com problemas de rejeição, ou ligados à sexualidade, ou problemas com os próprios pais, nós devemos e queremos utilizar essas estruturas simplesmente como pontos referenciais que possam nos ajudar a aprofundar o nosso entendimento sobre a luta especial que determinada pessoa enfrenta. E quando nós realizamos a leitura corporal, podemos perceber a importância de fazer isso como um trabalho de grupo, sem ter uma abordagem que venha do alto para baixo, como especialistas. Lowen, durante os anos, ele sempre usou uma abordagem como eu sou o especialista, mas ele era Lowen. Mas, na verdade, e ele conseguia perceber muito rapidamente e facilmente qual era o problema central para uma determinada pessoa e como trabalhar especificamente com esta pessoa para que ela se abrisse e assim ajudá-la a sentir-se mais livre. Atualmente, com a contribuição também da terapia relacional, nós ensinamos aos nossos estudantes como fazer um trabalho de grupo. Portanto, eu olho para a pessoa que está diante de mim e compartilho com ela algumas das percepções respeito à atitude da pessoa. Às vezes, utilizando metáforas, eu poderia inclusive dizer: Ah, você me parece um pequeno soldadinho que deve estar sempre alerta, para enfrentar qualquer emergência. E logo passo a controlar aquela pessoa e verifico se aquilo tem uma ressonância nela. É assim que você se sente, portanto, há um diálogo, não há uma abordagem como terapeuta que se origina na minha expertise, porque um paciente em si tem a própria experiência pessoal de como se sente, de quem é, e isso se torna algo muito precioso no trabalho que fazemos. Muito bem, então, onde havia me interrompido? Espera um instantezinho. Muito bem, volto à apresentação PowerPoint por alguns instantes. Então, estávamos aqui nessa slide. Então, podem ver que Lowen, durante a década de 70, 80 e também década de 90, continuou a desenvolver
a sua compreensão daquilo que era para ele análise bioenergética, de como ele a via e como ele queria que as pessoas a conhecessem. Então ele escreveu muitos livros, foi ele a autoridade, digamos, a autoridade na base da análise de bioenergética, de fato é um dos que publicaram mais livros em absoluto, e também alguns dos formadores, trainers da primeira geração. Porque não ousamos escrever tanto assim. As nossa formação era muito experiencial e Lowen dizia: "Faça a terapia se você quer aprender análise bioenergética e depois olhe para mim quando eu trabalho". Era essa a formação que a gente fazia. Então ele era autoridade no assunto. E ninguém ousava escrever algo sobre análise bioenergética, estávamos todos concentrados no trabalho experiencial, na vivência de experiências. Porém, alguns de nós escreveram alguns livros. Aqui temos Ron Robbins, dos Estados Unidos. Ele estava na costa leste, escreveu um livro sobre a integração rítmica. Aqui temos outro formador, Michael Maley, que tinha um interesse muito grande cara, com a dimensão espiritual. Então ele escreveu um livro que se chama Living a Question, então a importância de estar num lugar do não conhecimento para que o conhecimento pudesse emergir. Depois temos a Robert Hilton, na Califórnia, e tinha um grande interesse a todos os aspectos relacionais, e então publicou um livro que recolhia todos os seus artigos sobre este assunto. Então, sobre todos os aspectos ligados à psicoterapia relacional somática. E eu também queria citar alguns dos nossos formadores da época, os nossos mestres, digamos, porque eu os tenho todos no meu coração e eles têm qualidades específicas muito, especiais, peculiares. Vejam, aqui temos alguns dos formadores que chegavam da East Coast, de Nova York, e também da Europa. Ed Svasta foi provavelmente o que mais seguia, digamos, a terapia de Lowen, e ele estava muito próximo da sua abordagem e do seu modo de trabalhar. Tinha um estilo muito parecido ao de Lowen. Temos Vivian Guse, e Vivian Gus, por muitíssimos anos, foi a única mulher que estava num mundo totalmente masculino. Ela era uma jovem estudante na década de 70 e Vivian foi realmente um modelo de mulher para mim. Ela desenvolveu o seu estilo pessoal sem enfrentar Lowen. Ela fazia suas coisas e ela tinha uma autoridade interior. E ela fez bioenergética, de uma forma um pouco mais leve, soft, digamos. Aqui temos também David Campbell, da Escócia, e David foi um estudante de Winnicott, trabalhou com Winnicott e provavelmente Winnicott era o seu supervisor, o tutor. E David era um médico e ele tinha uma paixão por todas as, problemáticas precoces do recém-nascido, e era uma pessoa muito, assim, suave, ele desenvolveu o seu próprio estilo pessoal. E aqui à direita temos Robert Lewis. Bob Lewis, respeito ao que ele nos contou sobre sua história, era uma pessoa esquizoide e também foi paciente de Lowen. E visto que Lowen tinha um tipo rígido, era um tipo rígido como pessoa, tinha algumas dificuldade em compreender as problemáticas precoces.
E Lewis pensava que havia algo de difícil, ele não se sentia completamente compreendido por Lowen a uma certa altura, e o que que ele fez? Ele próprio decidiu desenvolver uma modalidade de trabalho que incluía a cabeça e escreveu um artigo muito importante sobre o que ele definiu: o choque cefálico. O choque cefálico é o que ele descreve quando nós vemos a criança que nasce e encontra um olhar cheio de ódio. E o que acontece? A criança se contrai e esses pequenos recém-nascidos não têm a cabeça de uma posição muito segura. Então, Lewis desenvolveu um método para trabalhar com a cabeça, para integrar a cabeça ao resto do corpo dos recém-nascidos. E aqui temos os nossos formadores da West Coast, Eleanor Greenlee, uma mestre para os exercícios. Ela conseguia energizar as pessoas e fazer com que utilizassem os seus exercícios para entrar mais em profundidade. Aqui temos Robert Hilton e Virginia Hilton, né, um casal, que tinham um grande interesse ao aspecto relacional. Eles, de fato, levaram a dimensão relacional no trabalho com a bioenergética. Aqui temos Bennett Shapiro e Jim Miller. Jim, eu acho que era do Oregon, e Shapiro vinha do Canadá. E eles organizaram uma conferência de bioenergética do Pacífico e do Nordeste. Então, a uma certa altura, havia um debate, digamos, entre a costa ocidental e a costa oriental dos Estados Unidos. Então, o West Coast era mais loweniana e o West Coast estava mais no âmbito da psicoterapia relacional. E Jim Miller foi uma pessoa que sempre amou o trabalho para abrir o coração, trabalhar bem sobre a respiração, ajudou os pacientes a trabalhar com o coração assim aberto. E Shapiro também ofereceu uma contribuição muito importante, ou seja, ele procurou nos ajudar em trabalhar com os nossos demônios, com o diabo, com a negatividade que existe em cada um de nós e como podemos ter acesso a este lado, digamos que temos tendência em esconder, porque não gostamos, não se sentimos à vontade com esses demônios. E Bennett ensinou como conhecer o nosso demônio e trabalhar com ele de forma construtiva. Esta panorâmica era só para mostrar a vocês quem foram os mestres. Alguns são esses daqui, esses são os mestres que ajudaram a espalhar, digamos, a bioenergética em vários lugares do mundo. Na mesma época, no mesmo período de Lowen. Agora vejo que acabou de chegar a Patrícia. Sim, olá, boa tarde. Patrícia, está bem para você se eu continuo a apresentação? Eu só queria dizer que eu tive, infelizmente, um problema com um paciente. Eu peço desculpas, eu cheguei atrasada por um problema. Não se preocupe, é importante cuidar do seu paciente. Agora, Luiz, por favor, continue. É emocionante ouvir você contar a história da análise bioenergética. Então, bom, vamos continuando e vamos falar sobre uma mudança muito significativa que ocorreu na análise bioenergética em 1996, porque em 96, Alexander Lowen decidiu dar um passo atrás, digamos, no seu papel de diretor executivo. Até aquele momento, ele era a maior autoridade, ele que geria tudo, com aqueles poucos formadores que vinham de New York. E então, aquele foi um momento de
revolução, porque quando ele deu um passo atrás, nós precisamos procurar uma nova pessoa que pudesse ter esse papel de diretor executivo do Instituto Internacional de Bioenergética, e foi escolhida uma mulher. Então, a diretora executiva foi, portanto, Virginia Hilton, e com ela o comitê executivo, do qual eu pude participar e tive o privilégio de ser membro deste comitê, nesse momento histórico de mudança da nossa história na análise bioenergética. A presidência de Virgínia, durante a sua presidência, ela conseguiu liderar uma transformação radical da nossa organização, que passou de ser uma organização apical, de cima para baixo, muito autoritária até, e a transformou numa organização baseada na possibilidade de ter uma representação dos membros, tanto da faculdade quanto do CBT. E foi aqui que nós vimos o Instituto Internacional de Análise Bioenergética, que foi dividido por regiões do mundo. Então, América do Norte, a Nova Zelândia, a região europeia, a América do Sul. E aqui vocês podem ver os membros da faculdade do IBA, que chegam de todas as partes do mundo, praticamente, e que foram eleitos em alguns dos países que desses países que participavam. Tivemos um board com membros regulares, terapeutas de CBT e também membros da faculdade que eram eleitos nessas regiões, e também tínhamos os membros eleitos pela faculdade do IBA. E essa foi uma grande transformação e levou muitos anos. E ainda estamos nesse processo de trabalho com essa organização, porque agora, até agora, há formações que ocorrem na Ásia, na China, então estamos nos espalhando também graças a este conselho. Então, onde eu tinha chegado aqui na apresentação, volto aqui com vocês. Então, partindo daquele momento histórico, portanto, nós percebemos naquele momento que a bioenergética havia sido um pouco, tinha ficado um pouquinho na sua bolha, digamos, isolada, porque Lowen acreditava no seu tipo de terapia. Então, ele estava muito concentrado em desenvolver, escrever sobre essa terapia, procurar espalhar o conhecimento dele sobre essa terapia, sem prestar atenção ao que estava acontecendo no mundo da análise bioenergética. Então, quando ele deu um passinho para trás, todo o resto dos membros da faculdade, os membros regulares e também todo o Instituto Internacional como organização procurou pensar no fato de que era importante prestar atenção, porque havia contribuições muito importantes ligadas ao âmbito da terapia. Então, tínhamos que prestar atenção a tudo isso para ver como fosse possível introduzir ou incluir esses conceitos teóricos, essas práticas na terapia. Então, como tudo isso pudesse ser integrado à análise bioenergética. E agora vou lhes mostrar um pouquinho das inspirações que nos guiaram naquele momento histórico. Então, respeito ao campo psicoanalítico, fomos inspirados por Winnicott, John Bowlby, a teoria do apego, Alice Miller, com tudo que ela escreveu sobre o narcisismo, mas também sobre o abuso infantil.
Fomos inspirados também por outros autores muito importantes, como Heinz Kohlt, com a psicologia do self, Daniel Stern e Alan Shore, com a sua contribuição sobre como os recém-nascidos criam uma relação, uma sintonização com os pais e como isso nos ensina alguma coisa a respeito àquilo que nós temos que fazer na terapia para que nos possamos sintonizar com nossos pacientes. Então, essa sintonização tornou-se uma palavra muito importante, um termo muito importante no nosso mundo e se tornou importante para todos nós terapeutas. E como poderíamos esquecer Bessel van der Kolk, Stephen Porges, em relação à neurobiologia, e também Peter Levine, com a sua abordagem ao trauma. Então, todos esses autores se tornaram fonte de inspiração realmente significativa para construir um novo currículo. E, portanto, o que aconteceu? Aconteceu que em 2003, mais ou menos, naquela fase, ainda havia essa situação na faculdade, uma separação entre as abordagens mais lowenianas, como membros de faculdade, aquela parte mais loweniana da faculdade do IBA, e a outra parte mais relacional da faculdade. E o que aconteceu então? Chegou o momento em que havia a necessidade de entender se tínhamos que nos fracionar, dividir ou integrar. Então, considerar a psicoterapia e praticar a psicoterapia. E o que aconteceu? Aconteceu que criamos essa equipe com 3 membros de faculdade da minha geração, então da segunda geração, portanto, Guy Tonella, da França, Violaine de Klerk, que fez um webinar também há pouco, da Bélgica, e Odila Wigand, do Brasil. Então, nesse pequeno grupo, nesse trabalho em equipe, eles conseguiram criar um currículo contemporâneo para o IBA que integrava os nossos princípios básicos, práticas básicas, com novas contribuições que provinham do mundo da terapia e da psicologia. Então, a partir daquele momento, portanto, a partir de 2005, nós criamos este currículo que depois foi revisto, atualizado, mas que torna-se a base daquilo que nós ensinamos aos nossos alunos. Portanto, à medida em que continuamos a nos interessar às outras abordagens, a outros autores, também pensamos que precisávamos escrever algo mais, precisávamos sair um pouco daquele local de experiência no qual vivíamos e pensamos em escrever algo sobre aquilo que nós fazíamos e como fazíamos. E aqui vocês podem ver aquilo que começamos há muitos anos, o Clinical Journal. Então, a revista científica da análise bioenergética, onde publicamos artigos. E vocês podem ver que nos últimos anos a qualidade dos artigos realmente melhorou muito, tornou-se significativa, relevante, porque introduzimos publicações científicas. Então, nos primeiros anos, compartilhamos ideias, como fazíamos a terapia, era algo, digamos assim, sobre contar mais a experiência. O foco, digamos, estava mais, não tanto no aspecto científico, quanto mais experiência.
oferecendo, porém, elementos que suportavam aquilo que estávamos descrevendo. Mas, nos últimos anos, o Clinical Journal teve uma qualidade extremamente melhorada, aprimorada, e alguns anos atrás publicamos também este manual de análise bioenergética. Nesse manual, inserimos uma série de artigos muito importantes que tínhamos escrito. Então, estamos procurando desenvolver uma melhor capacidade para verbalizar o que fazemos e aquilo que tínhamos o hábito de fazer, escrevendo de uma forma não tão intuitiva, mas de forma mais articulada. Então, como terapeutas e formadores. Bom, eu esqueci de dizer que o manual foi publicado em vários idiomas. Temos esse manual em alemão. Desculpem, quero mostrar aqui as capas na apresentação. Temos a foto. Só um pouquinho. Oh, não. Desculpem, vou interromper um pouquinho aqui o compartilhamento do ecrã, para ver se eu consigo achar as capas dos livros. Estou procurando voltar um pouquinho atrás com as minhas slides. Eu estou tentando recuperar aqui a imagem. Bem, eu gostaria de acertar isso, porque há outras coisas que quero mostrar a vocês. Aqui estão. Como podem ver aqui, estes são os textos, os livros disponíveis. Portanto, nós temos a tradução em alemão, francês, italiano, português e russo também. E agora algumas imagens sobre a beleza da análise bioenergética que vou compartilhar com vocês, porque estamos, não sei quanto tempo ainda tenho à disposição, mas estamos quase no final, assim temos algum tempo para as perguntas. Chegamos então à beleza da análise bioenergética. Ah, e, ao mesmo tempo, a análise bioenergética faz com que tenhamos a capacidade que nos leva à expressão emocional profunda. É um processo que requer uma grande autoexposição, porém, simultaneamente faz com que consigamos expressar, também de forma catártica, qualquer emoção que surja. A catarse, porém, como sabemos, não é a única maneira através da qual se procede na análise bioenergética. Nós podemos também graduar as doses. Nós aprendemos isso de Peter Levine. ah, Aprendemos a partir de tudo que é o conhecimento neurobiológico. Nós sabemos de fato que é importante proceder lentamente quando trabalhamos sobre um trauma e, portanto, utilizamos também essa graduação, essa dosimetria. Então, procedemos sempre com lentidão. Nós aprendemos também a enfrentar a confrontação com uma atitude aberta e com respeito. Então, o que nós tentamos cultivar com a análise bioenergética é a capacidade de sermos honestos
reciprocamente, e tentamos fazer isso tudo de forma a não ferir o outro. Eu já testemunhei, já vi, presenciei a conflitos dentro também da nossa sociedade, os membros dos nossos grupos de formação, por exemplo, que não puderam ser solucionados, porque não podemos resolver sempre tudo. E isso me deixa muito triste, me entristece, mas o bom da análise energética e o que queremos fazer é sermos honestos, procurar ser honestos, procurar ouvir ao outro, mesmo quando há uma confrontação com o outro, e mesmo que esses confrontos sejam também com a faculdade, que por vezes quase fizeram com que meus nervos saltassem, mas nós desenvolvemos assim mesmo um relacionamento diferente, de respeito entre os colegas. Outro elemento que distingue a análise bioenergética e que define a sua beleza é a vizinhança, a aproximação das pessoas, na forma com que encerramos os cursos, os grupos, as pessoas sentem-se todas mais próximas, mais conectadas, porque houve essa exposição pessoal, ano após ano. E já no quinto ano da formação profissional, eu ouço ainda estudantes que me contam da trajetória que fizeram como sendo uma trajetória que modificou a vida deles. É um processo longo, são 5 anos para se tornar um terapeuta bioenergético, e logo vemos a criatividade e a diversão. Em algumas das nossas conferências há aquelas oportunidades, aqueles espaços denominados Kid Night, onde nós brincamos uns com os outros, para criar essa atmosfera, esse ambiente mais leviano, mais leve, ou para representarmos também algum conteúdo que foi feito no workshop, mas interpretá-lo para um sorriso das pessoas. E a beleza da bioenergética também está na vitalidade. Durante nossas oficinas, nossos workshops ou durante uma conferência, nós nos sentimos mais vivos, há uma maior vitalidade. E esta é uma qualidade muito importante que tentamos sempre cultivar. E vemos também a espontaneidade. Vem aqui nessa imagem dois elementos da nossa comunidade que estão se divertindo, que eh, fazem uma luta mímica com espadas. E isto era o que queria contar-lhes da análise bioenergética, da beleza da análise bioenergética, porém, devo dizer que há desafios que devemos enfrentar. Atualmente, nesse período de instabilidade, no qual vemos um regime autoritário que avança no nosso mundo, nós observamos pacientes que sentem-se cada vez mais inseguros, pacientes que trazem consigo ansiedade, muita ansiedade, o que vai acontecer nesse mundo, o que vai acontecer com o meu trabalho, o que vai acontecer com minha família, conseguirei sustentá-los, e nós, como terapeutas bioenergéticos, devemos enfrentar este momento e podemos fazê-lo através do grounding, cultivando o nosso centro de gravidade. Nós tentamos ajudar as pessoas para que encontrem segurança no próprio centro de gravidade e não nas instituições, não no mundo exterior. Tentamos, portanto, ajudar as pessoas para que cultivem esse centro de gravidade pessoal, e dessa forma as pessoas conseguem enfrentar tudo aquilo que o mundo no qual vivem coloca como desafios. Nós devemos também conseguir
aprender a sermos mais acessíveis a todas as pessoas. Então, essa acessibilidade poderia ser representada por aulas, por exercícios, por movimentos, pela energia, pelo grounding, respiração, para aprendermos a ser mais calmos interiormente. E nós devemos aprender muito dos colegas brasileiros, porque desenvolveram um modelo de clínicas sociais, oferecendo terapias a pessoas que de outra forma não poderiam fazer frente ao pagamento de outros tipos de terapias. Então, os nossos colegas brasileiros desenvolveram com suas clínicas sociais, um modelo maravilhoso. E, é lógico, nós devemos continuar a manter vivo o diálogo com as outras abordagens terapêuticas mais convencionais ou tradicionais. E tudo isso era o que eu gostaria de expor aqui. E agora me ligo, como se fosse um gancho, à nossa próxima conferência. E este é um anúncio que faço aqui exatamente com ocasião desse webinar. Patrícia, você gostaria de falar da conferência? Conte-nos algo da próxima conferência, porque há muitíssimas perguntas que querem colocar os participantes e o nosso webinar vai terminar, vai encerrar às 8h30, portanto, temos ainda alguns minutos para dar algumas respostas. Ou, se quiserem, podemos ficar alguns minutos a mais, mas vou deixar que a organização decida isso. Mas, no entanto, vamos falar da conferência. Lógico, nós começamos com alguns minutos de atraso, foi culpa minha, peço desculpas, não conseguia, terminar realmente o trabalho com o meu paciente. Ah, Podemos nos estender ainda por 10 minutos a mais. O que você gostaria de anunciar para a próxima conferência? Eu quero compartilhar aqui rapidamente as imagens para anunciar que haverá workshops anteriores à conferência. 3 deles estão aqui na lista. Vocês podem se inscrever nos workshops pré-conferência. E logo aqui vemos a nossa conferência, a conferência. Vai haver um diálogo com Gary Coburn, Guy Tonella, com um diálogo com Scott Baum, que é um PhD da Faculdade de Nova York. Isso era aquilo que eu gostaria de mostrar aqui rapidamente para vocês sobre a conferência. Sim, muito obrigada, é muito interessante, porque nessa conferência estará também Nancy McWilliams, que é um nome muito conhecido no nosso mundo e, portanto, será certamente interessante descobrir o que ela vai nos contar e certamente também o diálogo que ela vai apresentar será realmente fantástico. Eu gostaria, Luiz, de agradecer a você por essa grande capacidade que você tem de enfrentar situações difíceis. E transmitir informações que compartilhou conosco com toda esta paixão. Todas as etapas históricas. Eu sei que cheguei atrasada, mas eu pude apreciar a clareza das suas explicações, sobre toda a evolução da análise bioenergética e, portanto, eu agradeço profundamente por tudo aquilo que compartilhou conosco esta tarde. E também agradeço pelo exemplo que você nos traz, esse exemplo de vitalidade, de vivacidade, também nas situações difíceis. E transmito aqui todos os agradecimentos que nos chegam de todos os participantes deste webinar, que apreciam muitíssimo a forma como você apresentou todos os assuntos e também como apresentou a evolução da nossa abordagem. E em um tempo
também tão limitado quanto este do webinar. Portanto, você fez um trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Eu gostaria, Patrícia, de acrescentar só uma coisa, um detalhe. Eu é que agradeço pela ajuda que você me deu ao preparar toda a apresentação. E sim, foi um prazer compartilhar essa fase de preparação da entrevista, que deveríamos ter feito. Eu sinto muitíssimo não ter comparecido desde o princípio, mas eu sinto que sejamos ambas um bom exemplo daquilo que pode ser uma trajetória que passa através de conflitos e que leva logo a um relacionamento rico de criatividade e de energia. Poder enfrentar conflitos e permanecer ainda assim dentro de um relacionamento hum, de amor, digamos assim. Há duas perguntas que foram colocadas aqui. Uma é de Marco, que faz a seguinte pergunta: há diversas estruturas de caráter, mas ele pergunta se uma pessoa pode ter um estilo dominante e outro que permanece latente. Esta é a primeira pergunta. Eu posso responder ou passamos a outra pergunta também? Me parece que na sua apresentação você já respondeu a isso. Você pode acrescentar algo se desejar. Sim, na verdade, há uma estrutura do caráter que é principal e logo podemos ter características secundárias que vêm de outras estruturas de caráter, exatamente com base nas situações de vida que enfrentamos. Sim, claro, porém. Há aquela que predomina e logo outras que são simplesmente presentes de forma secundária. Logo, a outra pergunta, você nos falava da classificação originária feita por Lowen com 5 estruturas e logo a borderline que foi acrescentada posteriormente. Você pode elaborar algo mais, algo sobre a estrutura borderline? Isso é Paula que nos pede. Bem, a estrutura do caráter borderline é um dos argumentos, um dos assuntos que eu prefiro. Nós tivemos que desenvolvê-la, visto que éramos todos pacientes, ou visto tantos pacientes com tantos traumas, abusos psicológicos, e etc. E nós precisávamos aprofundar o conhecimento dessa estrutura. E um do entendimento era exatamente aquilo que estava ligado. Eles foram invadidos de uma forma tal que, como organismo, eles não conseguiam traçar confins claros daquilo que era dentro e fora. Muitas vezes eles ficavam confusos como pacientes, eles não sabiam se sentiam algo ou se sentiam aquilo que o outro sentia. Faltava clareza para esses pacientes. Havia esse magma também de emoções que muitas vezes não eram distinguíveis para eles. É muito clara a sua explicação e realmente esses aspectos são importantes. E é também importante, são também importantes porque é um desenvolvimento natural do que é a estrutura narcísica, que de uma certa forma há o outro lado também do narcisista, não? E há aquela pequena pessoa borderline que está dentro dela. Portanto, está dentro de nós elaborar também esse aspecto. E eu gostaria só de acrescentar algo a esse detalhe. Temos a estrutura narcísica, ou seja, quando a pessoa desce no que ela para dentro de si, o que ela encontra? Um vácuo, um vazio imenso, porque a pessoa, na realidade, não sabe quem é. Diversamente, nós vemos também que a pessoa borderline também desconhece quem é, mas neste último caso, há emoções muito mais intensas dentro dessa pessoa. Sim, esse é um aspecto interessante a ser sublinhado. Outra pergunta: o que você acha da influência digital? Com respeito a tudo aquilo
que assistimos hoje em dia, ou seja, nós estamos passando de borderline para narcisismo através do mundo digital. Talvez, quem sabe, o pior seja, é o seguinte, quando um jovem permanece muito tempo no telefone, no celular, e tenta sempre acompanhar todas as mensagens digitais e os conteúdos, nunca conseguem tempo para saber o que acontece dentro deles, porque estão sempre fora de si. Então, eles controlam sempre o instrumento digital que tem em suas mãos e todo o abuso disso que pode derivar, por exemplo, nos conteúdos dos meios sociais, e isso tem um impacto sobre suas vidas e principalmente para as jovens e que podem sentir, inclusive, que não têm valor nenhum, porque deveriam corresponder a um modelo ideal que não conseguem alcançar. E muitas vezes a agressividade e os abusos na mídia social é muito forte para jovens de qualquer sexo, e que pode ser sentido quase sem valor, mas afeta muito mais as meninas do que os meninos. Regina está perguntando: isso significa que a estrutura borderline é a mais complicada, mais difícil? Por que você disse que a borderline é a mais difícil? É porque, como eu posso explicar? Porque as emoções desses pacientes são intensas e a transferência também é intensa. Então, quando se diz algo, se faz algo que não está sintonizada com o paciente, o paciente pode reagir de uma forma muito forte e veemente. Então, o paciente aprendeu a abusar de si mesmo. Então, é difícil ajudar esses pacientes a construir a própria autoestima. Eles se veem como lixo. É importante reconstruir as sensações do corpo para que o corpo seja mais compacto. É uma completa reconstrução da personalidade. É por isso que a psicoterapia, quando estamos na frente de pessoas muito narcisistas ou borderline, precisam de mais tempo, a terapia é mais longa, porque temos que reconstruir a personalidade. E esses pacientes podem, de fato, vir aqui falar conosco com emoções muito fortes e temos que conseguir gerir essas emoções. Então, temos que ter domínio do próprio corpo para gerir essas situações. Outra pergunta: se você conhece algum exercício especial que podemos fazer com pacientes borderline? Eu acredito que qualquer coisa que tenha que ver, como sentir os confins pode ser útil, ou seja, apertar, pisar os pés no piso, no chão. Eu colocava os meus pés debaixo dos pés do paciente, porque eles tinham que sentir, fazer um grounding também com a relação. E isso é uma forma muito concreta também, empurrar as mãos no paciente, fazer com que ele sentisse as costas, para ajudá-los a ter essa retenção. São todos exercícios que ajudam os pacientes a ter uma melhor autorregulação. E é importante esses exercícios de grounding. E a última pergunta de Giovanni Antonio é a seguinte: muitos autores, como Thomas Hobbes, falam muito de vitalidade, em vitalidade. E também trataram essa questão da vitalidade. Há algum autor não bioenergético que se sente mais próximo a essa abordagem? Há, então, autores psicoanalíticos que estão mais próximos a essa sensação da vitalidade? Então, autores mais próximos a um sentimento a um senso de vitalidade. Sim,
Telemann eu não mencionei na minha apresentação, mas Telemann também tem uma modalidade diferente de avaliar a energia, como se fossem uns pequenos saquinhos que temos dentro de nós, saquinhos de energia. E nós fizemos também um webinar sobre Daniel Stern. Então, sim, tudo isso tem a ver com a sintonização. Então, todos esses autores que falam sobre a sintonização são muito importantes. Porque, como dizíamos, é a sintonização que dá vitalidade. Esse é um elemento muito importante. Você deu respostas maravilhosas. Obrigada. Eu vejo aqui na chat, no bate-papo, muitas pessoas que lhe agradecem. Os participantes estão, de fato, muito contentes pelo seu webinar, por terem participado, pela sua generosidade, e você conseguiu realmente explicar tudo o que foi a realidade, a história da bioenergética, também ligada ao seu trabalho. Mostra a evolução não só da nossa abordagem, mas também da nossa organização. Então, a abordagem da nossa organização, na realidade, se forma-se algo em que acreditamos. Portanto, eu te agradeço muitíssimo, Luiz. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Foi realmente um prazer. Esse foi o nosso último webinar dessa sessão, eh, deste grupo de webinars, e esperamos que o próximo grupo organize muitos outros webinars. Eu acredito que posso realmente dizer que estou orgulhosa por todos os autores que participaram para compartilhar a beleza da análise bioenergética. Começamos com Gui Tonella, estamos terminando com você, então realmente eu quero agradecer todas as pessoas da organização do IBA pela grande generosidade em compartilhar e difundir o próprio conhecimento. Isso é um grande tesouro que levaremos para sempre conosco. E eu também quero agradecer a você, Patrícia, e quero dizer que você é uma pessoa, uma referência, a pessoa que tornou possível este curso, essa série de webinars. Agradecemos também a organização italiana, porque acreditaram que fosse tudo possível, ofereceram o próprio profissionalismo, a plataforma, as intérpretes. Quero agradecer também todas as intérpretes e todas as pessoas que tornaram possível esta visão e que tornaram possível tudo isso. Portanto, agradeço também formação contínua em psicoterapia, FCP, e todos aqueles que, geriram a questão dos créditos, para a Itália, foi uma experiência realmente imensa, enorme. Eu queria agradecer a todos, Alessia, Marco, as pessoas que participaram dos outros webinars, Nicola Piccinini, que sempre acreditou no nosso projeto e na nossa visão. Então, muito obrigada a todos vocês, a todos aqueles que trabalharam para este resultado. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, e obrigada a todos os participantes também. Muito obrigada. Muitíssimos participantes que estiveram conosco. Esse é um aspecto realmente muito importante. Temos uma série de agradecimentos aqui no chat. Muito obrigada. Obrigada, obrigada às intérpretes, obrigada a todos e até a próxima.